Seja muito bem-vindo a mais ensinamentos do livro Ou Você Perdoa ou Você Adoece, e hoje daremos início ao 8º capítulo, que tem o tema Vencendo a Amargura pelo Poder do Perdão. E aí a gente começa falando sobre a palavra amargura, né? No grego ele significa pikros, né? Que fala cortar ou picar. O som é parecido com o que faz. Ao criticar com raiva ou com ofensa a pessoa amargurada, você corta com palavras e ações como se fossem lâminas. A amargura é angústia, aflição, dor oculta, encoberta na nossa alma, que nos torna amargos. Isso nos torna triste, depressivo, cheio de ressentimento por alguém. A amargura, ela é um sentimento amargo em relação a alguém, que produz em nós uma perturbação, que tira a nossa paz, que traz transtorno à nossa vida e faz muitas pessoas perder o juízo. E com isso, muitas vezes, dar fim à própria vida. Ou até mesmo desfazer relacionamentos por causa da dificuldade de perdoar, e que muitas vezes nos levam a contaminar, isso é, contagiar os outros em relação àquela pessoa que nos ofendeu ou nos decepcionou. Não podemos ingerir e integrar ressentimentos escondidos por muito tempo. Assim como o nosso estômago não pode digerir e incorporar pedaços de vidro. Assim escreve Davi Seymades em seu grande livro, Healing of Memories, A Cura das Memórias. E ele continua: a amargura é a maior razão de vidas e relacionamentos prejudicados e arruinados, bem como pela perda de vitalidade, alegria e liberdade que muitos cristãos experimentam. A amargura faz com que multidões de crentes percam poder e eficácia. A obra de Deus, ela tem sofrido grandemente, pois inúmeros dos seus seguidores possuem problemas de amarguras não resolvidos. Toda infecção, ela tende a se propagar. Pessoas feridas normalmente ferem. Pessoas feridas tendem a buscar a companhia de outras pessoas feridas. E elas se unem adiante de toda a carga de dor, de angústia que está em suas almas. A pessoa ferida deixou a mágoa a pessoa ferida, ela deixou a mágoa e a amargura tomarem conta de sua alma. Todo esse veneno, ele é cultivado na alma e depois ele é expelido, principalmente através de palavras. A forma mais comum da propagação das feridas é pela fofoca, pela maledicência, pela crítica ácida e falar mal de outras pessoas. A Bíblia, ela afirma que existe tanto vida quanto morte na boca. E a boa notícia é que existe cura para as feridas na alma. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Isso está em Salmos, no capítulo 32, no versículo 1, 3 e 4. A amargura é filha de ofensa nutrida por muito tempo. Aristóteles, que era filósofo da Grécia Antiga, ele observou
que as pessoas amargas são difíceis de reconciliar e conservam a raiva por muito tempo, que sufocam a sua animosidade. Segundo o novo dicionário Aurélio, amargura significa tristeza, sofrimento, mágoa, amargor. E ela está dizendo que a amargura é sofrimento arraigado de dor e ressentimento, de acrimônia, de azedume. Seu fruto azedo inclui um espírito crítico, animosidade, irascibilidade, autojustificação e tendência de ser contencioso. A pessoa amarga, ela acredita que ninguém a compreende e que o mundo está contra ela. Vomita suas ofensas naqueles que estão mais próximos, pondo de lado exatamente os que podem lhe ajudar. Isso, em troca, reforça sua crença que ninguém se importa. As pessoas amarguradas, elas ficam numa condição solitária e miserável. Assim, a amargura, ela não fica sozinha. Ela acarreta normalmente tanto tristeza, que é um estado de alma, quanto um sofrimento, que pode ser da alma e do corpo. Já a mágoa, ela normalmente é um sintoma de falta de perdão. O ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. E a amargura atua no homem, conforme o quadro a seguir. Vou colocar aqui o quadro de observação de causas e efeitos segundo o autor. No espírito, a causa da amargura é o pecado, que é a falta de perdão. E o efeito disso é separar-nos de Deus naquela área e dar direito ao espírito torturador. Na alma, ou seja, no nosso psicológico, a amargura, a causa dela, cria a ferida da amargura. E o efeito é que Deus pode agir na cura dessa ferida, pode haver também a presença do espírito de amargura a ser expulso. No corpo, a amargura pode resultar de uma doença física se não for tratada. E o efeito é que a cura da enfermidade por Deus muitas vezes depende da cura da ferida da alma. Aqui eu vou fazer um parêntese. Sabe pessoas que não estão bem fisicamente, com dores no corpo, fazem exames e seus resultados estão sempre bons? Comece a olhar então para as suas emoções, para a sua tristeza, para o seu sofrimento, para a amargura. Olha o significado de amargura, né? Para que acúmulo de tristeza já é uma amargura. Acúmulo de ressentimentos são amarguras. Olha se você não fica justificando o tempo todo. Então, uma pausa aqui para você prestar um pouco mais de atenção a respeito das causas e dos efeitos da amargura na sua vida. Eu gosto muito desse capítulo porque ele traz explicações que às vezes você vivencia na pele e você não tem noção da causa e do efeito. Então, vale a pena a gente trazer as nossas memórias, as nossas reflexões, para que a gente faça uma análise mais profunda dos sentimentos que a gente vem cultivando na nossa vida. O autor fala um pouquinho sobre os efeitos físicos. Vamos lá. Não perdoar é perigoso demais. A falta de perdão gera amargura. E a amargura prolongada causa doenças psicossomáticas. Psico quer dizer que é da mente e soma do corpo. Não perdoar deixa você doente. Falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa. E a depressão pode levar à opressão. E a opressão pode levar à possessão demoníaca. Assim vemos que até doenças físicas podem ser causadas pela amargura. E a cura do corpo físico
depende da cura da alma. As seguintes enfermidades são frequentemente ligadas à amargura ou geradas por elas. Vamos lá? A artrose. A artrose, ela tem o seguinte sintoma. É o entrave dos ossos, né? Não se movimentam, não articulação, e a causa é a falta de perdão, de pecados não confessados, amargura. Ver o texto acima que cita Salmos 32, no capítulo 1, 3 e 4. Deixa eu só pegar esses salmos aqui para a gente fazer um estudo bem completo desse capítulo aqui. Só um minutinho. Vou pegar a Bíblia Sagrada aqui online, que tá mais fácil. Salmos, capítulo 32, versículo 1, 3 e 4. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e de estio. Vamos continuar. Úlcera. Úlcera, ela é de fundo nervoso. Os tecidos do estômago ficam irritados. A grande produção do suco gástrico, ele acaba acentuando o problema, criando feridas no estômago. As causas é a ira, o ciúme, a inveja, a amargura e a rejeição. Eu gostaria que você entendesse o quanto que é profundo, porque às vezes quando a gente fala na palavra amargura e mágoa, para você pode ser uma coisa muito profunda. Mas olha só, irar-se com alguém ou contra alguém, né? Essa é uma emoção que é muito fácil da gente sentir, dependendo da situação que a gente vive. Então, quando você não trabalha essa sua emoção, você não tem consciência da sua ira, a facilidade de você irar-se repetidamente, ela vai trazendo acúmulos para você que geram amargura. Como é profundo isso, né? A causa da úlcera, ira. Quão fácil é irarmos, né? Diante da situação. E é tão importante você perceber as suas emoções, porque de repente ter ira para você se torna muito comum, né? E não é normal você irar-se, conviver com ira, ter essa emoção com tanta frequência. Você vai acumulando amarguras no seu corpo, ciúmes, inveja. Tem muito a ver com a autoimagem, a questão de você não se valorizar, de você não se priorizar, de você não olhar para si mesmo, não se amar verdadeiramente, não se dar um determinado valor. É muito fácil você sentir ciúme, é muito fácil você sentir inveja. É muito fácil você gerar emoções de amargura. Outra causa é a rejeição. Precisamos entender que pessoas se comportam de forma diferente. Pessoas são diferentes e às vezes, por falta da gente se amar, se valorizar, se fortalecer, apenas uma palavra, um gesto de uma pessoa pode fazer com que nós sejamos rejeitados ou sintamos rejeitados. E o outro nem percebeu isso. E aí você vai acumulando, ficando esperando que o outro olhe para você com mais atenção, com mais carinho, que ele perceba o que ele fez. Só que até isso acontecer, né, se é que acontece, você vai acumulando o quê? Amargura. E no seu corpo físico pode gerar uma úlcera. Vesícula e rins. Outros efeitos são sobre a vesícula biliar e sobre os rins, com graves consequências podendo acarretar até a morte. As emoções são descarregadas diretamente sobre os rins. No conceito hebraico, os rins eram a sede das emoções. Sabemos da importância do bom funcionamento dos rins, porque eles são os que filtram todas as impurezas e as eliminam através da urina.
Olha que interessante. Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele cria um órgão para filtrar todas as nossas impurezas. Mas se você fica acumulando ali muita emoção negativa, olha o que pode trazer para sua vesícula e para o seu rim. E aqui eu faço um adendo. Eu, muito jovem, eu tirei a minha vesícula. Muito jovem mesmo. Nessa época, o que eu me recordo aqui é que eu tinha um trabalho de muita pressão, muita sobrecarga, muita responsabilidade, muita dependência. E nesse momento da minha vida, eu não consegui lidar com muitas situações. Me veio aqui à mente a questão de uma história familiar, onde eu interferi. E isso gerou um aspecto muito negativo para mim. Uma pressão muito grande, uma sobrecarga muito grande, né? Então, assim, muitas emoções foram descarregadas no meu corpo. E buscar esse conhecimento e perceber o quanto que a gente faz mal para a gente mesmo, sem necessidade. Quando você olha apenas para você, para a sua situação, para a sua certeza, para a sua verdade, e quando você deixa de olhar para o outro, é muito mais difícil de resolver qualquer situação. Eu poderia não ter causado tanto mal para mim. Eu poderia não ter tido esse problema de pedra de vesícula. Como eu disse, eu retirei minha vesícula muito jovem ainda. E eu também não sabia que existiam outras formas de curas, né? Curas naturais. Fui saber depois. Então, senão eu tinha buscado outras formas também. Então, eu só fiz um adendo aqui, só para mostrar para vocês o quanto que as graves consequências de uma emoção afetam o nosso corpo físico. Então, eu tive uma experiência de graves emoções que afetou literalmente meu corpo físico e eu era uma pessoa muito jovem, onde eu descarreguei uma energia muito grande no meu corpo e que teve consequências, tive sérias consequências. Depois que eu tirei a vesícula, eu lembro que a cirurgia da vesícula era uma cirurgia assim, muito simples, né? Que você ficava de repouso 15 dias, mas as pessoas geralmente voltavam a trabalhar por uma semana. E eu lembro de ficar uns 15 dias e ter muita dificuldade de retorno. Eu tinha dificuldade de respirar, tinha dificuldade de andar. Retirar a vesícula para mim não foi tão bom quanto eu pensei. Não foi uma situação que foi ali resolvida imediatamente. Eu tive uma grande adaptação. Eu tive que me adaptar muito tempo depois com ela ainda. E hoje eu sei que minha adaptação estava totalmente relacionada a essas emoções, relacionada ao perdão, que infelizmente eu demorei um tempo grande para descobrir. Vamos para o próximo efeito físico, né? No fígado. Fígado também a digestão imperfeita de alimentos pode acarretar problemas no sistema nervoso, como o impacto sobre o fígado. Quando a pessoa ela tem amargura e ela ingere alimentos com raiva, isso vai acentuar ainda mais os efeitos malignos citados. Olha aqui uma outra situação muito comum: câncer. Já até mesmo provas científicas que o câncer ele pode ser provocado por traumas e por raízes de amargura e pela tristeza. Se você tem passado por problemas de saúde que pode estar ligado à amargura, eu quero destacar aqui doenças que os sentimentos desencadeiam. E aqui o autor fala de várias doenças, várias mesmo. E eu vou ler para vocês cada uma delas, para a gente ter ciência. Tá por ordem alfabética. Vamos lá. Acne. Acne é a questão de não se aceitar, desamor a si. Adenoides. Atritos familiares ou discussões. Alergias. Falso ego, sensibilidade.
alcoolismo, sentimento de futilidade, inadequação, culpa ou autorrejeição. Amidalite, emoções reprimidas, criatividade sufocada. Anemia, falta de prazer, desinteresse pela vida. Anorexia, ódio extremo de si. Apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo que é bom. Arteriosclerose, resistência, recusa em ver o bem. Artrite, amargura, ressentimento, crítica e sentimentos de desamor. Asma, supersensibilidade, amor sufocado, supressão de choro, sentimentos sufocados. Bexiga, problemas na bexiga, ansiedade, resistência contra novas ideias. Problemas na boca, incapacidade de engolir ideias, fixação de opiniões e mente fechada. Bronquite, ambiente familiar inflamado, gritos e discussões. Bursite, raiva deprimida, vontade de bater em alguém. Cãibras, tensão, insegurar-se e oprimir-se. Câncer, mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo, profundos segredos ou aflições corroendo seu eu. Retenção longa de ressentimento, ferimentos profundos. Catarata, futuro pouco claro, inabilidade de ver à frente. Ciática, medo do dinheiro e do futuro. Cisto, crescimento falso, fomentação de choques e machucados emocionais. Coceira, desejos insatisfeitos, remorso, punição e culpa. Colesterol, entupimentos dos canais de alegria, medo de aceitar a alegria. Colite, pais superexcitados, opressão, menosprezo, necessidade de afeto. Coração, problemas emocionais sérios, longamente suportados, falta de prazer, rejeição da vida, crença nas pressões e esforço. Corcunda, raiva atrás de você, ressentimento conservado. Deslocamento de disco, indecisão. Derrame, resistência, rejeição à vida. Diabetes, profundo ressentimento de mágoa e falta de dar afeto à vida. Diarreia, medo, rejeição, fuga, eliminar de dentro o que está ruim. Dor, congestão, bloqueio, crença em barreiras, punição, culpa. Dor de cabeça, tensão, revolta, contrariedades emocionais, sentimentos feridos. Dor de ouvido, raiva de não querer ouvir. Edema, supersensibilidade, individualidade machucada, personalidade ferida. Enjoo de carro, medo, dependência, sentimento de ser pego em armadilhas. Enjoo de mar, medo da morte.
enxaqueca, medos sexuais, raiva reprimida, pessoa perfeccionista. Epilepsia, rejeição à vida, sensação de perseguição, violência contra si. Esclerose múltipla, dureza mental, coração endurecido, vontade de ir à forra, inflexibilidade. Espinhas, crença na feiura, culpa e ódio de si. Estômago, problemas no estômago, incapacidade de assimilar ideias e medo de novas ideias. Excesso de peso, insegurança, autorrejeição, procura de amor, medo de perda, sufocar sentimentos. Fadiga, resistência, aborrecimento, falta de amor pelo que faz. Febre, queimar-se com alguém ou algo, raiva. Febre no feno, congestão emocional, confusão, crenças do medo e do moralismo. Fibromas, alimentar mágoas causadas pelo parceiro. Frigidez, medo, negação do prazer. Gagueira, insegurança e falta de autoexpressão. Garganta, repressão de raiva, ferimentos emocionais engolidos. Gastrite, incerteza profunda, sensação de condenação e de ideias mal digeridas. Problemas na gengiva, inabilidade de levar avante as decisões, uma vez que elas sejam tomadas. Problemas nas glândulas, desequilíbrio, falta de ordem, distribuição insuficiente. Glaucoma, pressão emocional por sustentar por longo tempo sentimentos feridos. Gota, impaciência, raiva e dominação. Gripe, resposta à negatividade e crença em geral. Medo de crença e estatísticas. Hemorroidas, medo de prazos determinados, raiva reprimida, pessoa perfeccionista. Hepatite, raiva, ódio, resistência a mudanças. O fígado é o local da raiva e das emoções primitivas. Hérnia, carga, resistência mental, autopunição, raiva, expressões criativas incorretas. Herpes, prolongada suspensão nervosa. Impotência, pressão sexual, tensão, culpa, crenças sociais, rancor contra um antigo parceiro. Inchaços, verrugas. Autorrejeição, medo, falta de amor. Indigestão, medo, ansiedade e pavor. Infecções, irritação, raiva e chateação. Insanidade, escapismo, recolhimento e violenta separação da vida. Insônia, tensão, culpa e medo. Laringite, medo de verbalizar opiniões, raiva, ressentimento da autoridade. Labirintite, medo de não estar no controle. Meningite, túmulo interior, falta de apoio. Nervosismo, comunicação, luta, pressa, medo, ansiedade, pensamentos confusos. Nódulos, ressentimento, frustração, ego ferido. Problema nos olhos, não gostar do que vê em sua vida. Medo do futuro
e não vê a verdade. Problema nos ossos. Rebelião contra a autoridade. A autoridade aqui é Deus. Paralisia. Medo, escapismo, resistência e choque. Problemas na pele. Sentir-se ameaçado na individualidade. Falta de insegurança, impaciência, assadura, maneira de ganhar atenção. Problemas nas pernas. Medo do futuro. As pernas, elas carregam você para frente. Problema nos pés. Medo do futuro. Problemas no pescoço. Inflexibilidade. Recusa em ver os outros lados da questão e da teimosia. Pneumonia. Desespero. Cansaço da vida. Pressão alta. Problema emocionalmente duradouro e não resolvido. Manter por longo tempo os problemas insolúveis. Pressão baixa. Depressão, mágoa, derrotismo, raiva. Prisão de ventre. Recusa de relaxar sobre velhas ideias, mesquinhez. Pulmões. Medo de receber e dar-se a vida. Quadris. Medo de ir avante em decisões importantes. Quistos. Alimentar mágoa e falsas evoluções. Resfriados. Confusão, desordem, pequenos machucados na família e crenças estereotipadas. Retenção de líquidos. O que é que você tem medo de perder? Reumatismo. Falta de amor, ressentimento, amargura, crônica e vingança. Rinite alérgica. Congestão emocional, culpa, crença em perseguição. Rins. Críticas, desapontamento e fracasso. Roer unhas. Separação dos pais, pedaço de si que se recalca. Ronco. Teimosia, apego ao passado. Problemas no sangue. Falta de alegria, falta de circulação das ideias. Pensamentos estagnados. Sinusites. Irritação com pessoas próximas, presença de pessoas que o irritam. Surdez. O que você não quer escutar? Rejeição, teimosia e isolamento. Tosse, nervosismo, amolação, crítica. Tuberculose, egoísmo, possessão, crueldade. Tumor, crescimento falso, ferimentos e choques emocionais. Tumor no cérebro, crenças incorretas computadas, teimosia, recusa de mudar os velhos padrões. Úlcera, algo que corrói em você. Ansiedade, medo, tensão, crenças e impressões. Urinar na cama. Medo dos pais. Normalmente é do pai. Urticária. Pequenos medos escondidos. Exageros de pequenos problemas. Varizes. Negatividade, resistência, remoer emoções, sustentar um trabalho que você odeia, circulação entravada, atulhada de ideias e desencorajamento. Pedras na vesícula. Amargura, pensamentos dolorosos que você não encontra meio de evitar. Falamos aqui no capítulo 8 de vários efeitos físicos
quando você não perdoa.